Bom dia a todos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É um privilégio nessa manhã compartilhar com os irmãos e com as irmãs um pouco mais da palavra de Deus, a fim de que você tenha ao longo do dia algo de Deus para poder meditar, para poder colocar em prática. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, ela é viva nos nossos corações. E quando a palavra de Deus é viva em nossos corações, nós a colocamos em prática e então ela se torna eficiente, se torna eficaz na nossa vida. A palavra de Deus diz em Ezequiel, capítulo de número 11, versículo de número 5, algo muito interessante. A palavra de Deus diz o seguinte: caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor e disse-me, fala, assim diz o Senhor, assim tendes dito à casa de Israel, porque quanto às coisas que vos sobem ao Espírito, eu as conheço. E o texto continua da mesma forma, Deus falando através da vida do profeta Ezequiel. Eu li apenas este versículo porque eu quero chamar a atenção de vocês a respeito da primeira expressão do versículo. Caiu, pois, sobre mim o Espírito do Senhor. E se você continuar lendo o livro de Ezequiel, lendo o capítulo de número 11, você vai perceber que a partir desse momento o Ezequiel começa a profetizar. Deus começa a usar Ezequiel para transmitir a sua palavra diretamente, e isso acontece porque o Espírito do Senhor estava em Ezequiel. E a expressão usada é caiu sobre ele do Espírito Santo de Deus. E eu vejo e entendo que isso também está acontecendo conosco nos últimos dias. Deus tem derramado do seu Espírito, o Espírito do Senhor está sobre a nossa igreja, está sobre a nossa vida. Por isso nós temos visto e vivido tantas coisas novas, tantas bênçãos de Deus, milagres de Deus, porque nós nos permitimos ouvir a voz de Deus. E quando uma igreja ouve a voz de Deus, Deus derrama da sua presença, Deus derrama da sua palavra, da sua revelação, e Deus derrama do seu Espírito sobre as nossas vidas. Então eu creio que sobre a nossa igreja, sobre a nossa vida, tem caído do Espírito Santo de Deus, tem caído do Espírito do Senhor sobre nós, e nós temos vivido um novo tempo. Eu chamo a sua atenção para o dia de hoje. Deixa o Espírito Santo de Deus tomar a sua vida por completo. Que esse derramar de Deus sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, não sejam limitados por nossas atitudes, mas pelo contrário, que nós sejamos um vaso pronto para que Deus nos encha da sua presença e nos use da forma que Ele bem entender. São dias diferenciados, são dias onde o fluir de Deus, o poder de Deus tem sido uma realidade nas nossas vidas, e isso não é para alguns apenas. Isso é para todos aqueles que crêem nesse mover de Deus, para todos aqueles que estão com a sua mente e o seu coração abertos para aquilo que o Senhor tem para fazer, para aquilo que o Senhor já tem derramado sobre a nossa vida, do seu Espírito, da sua unção e da sua capacitação. Eu profetizo sobre a sua vida neste dia, que o Espírito do Senhor também vai cair sobre você. Vai tomar a sua vida por completo, de forma que as suas atitudes, de forma que as suas decisões sejam decisões 100% direcionadas por Deus, porque esse Espírito está sendo derramado sobre a nossa vida sem medidas. O Espírito Santo, Deus habitando dentro de nós, a plenitude do Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo de Deus transbordando sobre a nossa vida. Que esse dia seja um dia repleto de bênçãos para a sua vida e que você seja cheio desse Espírito. Da mesma forma que o Espírito do Senhor caiu sobre a vida do profeta Ezequiel e ele começou a profetizar e fazer
coisas que apenas Deus permite, apenas Deus faz através da nossa vida. Que você permita que o Senhor te use grandemente, que você seja aí um recipiente, um vaso pronto para esse cair, para esse derramar do Espírito Santo. E quando você receber dessa presença, dessa unção, desse poder, desse Espírito sobre a sua vida, que você tome uma decisão de transbordar, de compartilhar deste amor, desta vida abundante com todos aqueles que estejam ao seu redor. Que Deus te abençoe, homem e mulher de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe a sua vida ao longo desse dia. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e sejam cheios do Espírito do Senhor, que já está caindo sobre a sua vida. Que Deus te abençoe.